Mas, na prática, esportivamente, o Botafogo tinha acabado. Porque ele ficava, caía, subia, às vezes fazia uma campanha de... Não conseguia renda, né, Não conseguia renda, É, tava tudo penhorado, aí qualquer dinheiro que entrava, vendia um jogador, já entrava, não sei o quê. Então o plano era esse. Acabou que o Botafogo conseguiu um baita de um dono. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Olha aí, ó. Seguro Bet. Essa aí eu vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade, né? Entra pelo do Bar pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma moral essa lá. casa é bem legal, viu, cara? Cara, eu gosto. E assim, a gente tem feito um trabalho de comparação de odds, entendeu? Como a Seguro É a Bet mais alta. é a mais É a alta. mais alta. Cara, vamos encaminhar aqui pro final, tá bom? Eu queria falar de um outro vídeo seu que você fez. 4 anos atrás, eu acho, se eu não me engano. Falando... Não sei se foi 4 anos, mas tem muito tempo. Dizendo que o projeto do Textor para o Botafogo não era um Chelsea. Ou talvez não fosse um Chelsea. Na verdade, nem tinha Textor ainda. Nem tinha Textor, é verdade. E aí o Botafogo hoje ganhou tudo. E aí? Então, não, então, mas Você adivinhou de novo, cara? Você fez de novo? Ídolo? Não. Então, esse vídeo que eu fiz, que aliás acho que é o vídeo mais assistido do meu canal até hoje. É um dos. Era um projeto que era ainda dos irmãos Salles, lá da família Salles, que eles bancaram o estudo para ver a solução para o Botafogo. Que na verdade o Botafogo, se não tivesse virado SAF, o Botafogo hoje estaria, na melhor das hipóteses, no sobe e desce, né? Sobe um ano, cai o outro, sobe um ano, cai o outro, isso aqui. E ali eles fizeram lá. E aí esse vídeo, eu explico o que eles estavam querendo. Por quê? Porque automaticamente na cabeça do torcedor, quando fala SAF, ele acha que vai vir um Abramovich no time dele, vai contratar uma porrada de gente e o time vai ser campeão no ano seguinte. Isso. Certo? Esse era o pensamento. E na ocasião, isso que os irmãos Salles ofereceram no estudo, dizendo, ó, o Botafogo tem que fazer isso, 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 tem que virar SAF, tem que fazer isso aqui, pra em 5 anos voltar a brigar pelos títulos. Isso estava no plano. Sim. Por isso é que eu uso o título. Novo Chelsea, interrogação. O plano do Botafogo é outro. Porque na ocasião, o que foi oferecido nesse plano era um plano para evitar que o Botafogo, entre aspas, acabasse. Isso. Como o Botafogo e vários outros clubes eram, o Botafogo era e outros clubes ainda são, uma sociedade sem fins lucrativos, eles não poderiam acabar porque você vai empurrando a dívida aqui, outra ali, parará. Mas, na prática, esportivamente, o Botafogo tinha acabado. Porque ele ficava, caía, subia, às vezes fazia uma campanha de... Não conseguia renda, né? Não conseguia renda, tava tudo penhorado, aí qualquer dinheiro que entrava, vendia um jogador, já entrava, não sei o quê. Então o plano era esse. Acabou que o Botafogo conseguiu um baita de um dono e que ele entendeu que o cenário do futebol brasileiro, ele poderia fazer o Botafogo saltar etapas com um investimento que cabia no bolso dele. O que eu quero dizer? O Lyon, ele é dono tem o controle do Lyon. Para ele fazer o Lyon brigar com o PSG, ele vai ter que gastar muito, muito, muito dinheiro. Para ele fazer o Crystal Palace, que no Crystal Palace ele é minoritário, mas beleza, mas mesmo que ele fosse o dono, para ele fazer o Crystal Palace brigar com a elite do campeonato inglês, ele vai ter que gastar muito, muito, muito dinheiro e não vai conseguir, porque na Premier League, pasmem, tem fair play financeiro. Então, acredite ou não, tem fair play financeiro. Então ele não ia conseguir fazer. No Brasil, ele entendeu um ambiente que ele conseguia fazer com o investimento que cabia no bolso dele. Sem dúvida. Foi muito competente. Tá levando lá a equipe do Alessandro Brito e tudo, dos scouts lá. Acharam muito jogador barato, muito jogador sem contrato. Isso. Na hora que precisou pagar, ele contratou dois tiros que se mostraram muito certos. O Luiz Henrique e o Almada. Muito certos. E aí ele cortou etapas. Mas ele assume o Botafogo no primeiro semestre, finalzinho do primeiro semestre de 22, e ele já gera um impacto muito positivo. Se você não lembra, no Brasileiro de 22, na primeira metade, o Botafogo estava brigando para não cair. Sim. E o Botafogo termina 22, na última rodada, ou na penúltima rodada, ele tinha a chance de ir para Libertadores. Sim. O salto aí foi 23, que o Botafogo, acho que brigou pelo título antes do que talvez o próprio Textor esperasse.
E o elenco tivesse preparado. Talvez. E talvez o elenco tivesse preparado. Porque eu tava até falando com o meu tio, que é botafoguense, no domingo, no sábado. Ele tava falando. Tão bizarro quanto a queda no segundo turno do Botafogo, em 23, tão bizarro quanto foi o primeiro turno do Botafogo. Sim, sem dúvida. O primeiro turno do Botafogo de 23, ele era muito melhor do que deveria, entre aspas, ter sido. E a queda vertiginosa é tão inexplicável quanto o primeiro turno. No primeiro turno, o Botafogo fez jogos em que ele passou calor o tempo todo, o PR fez defesa, milagres e ganhou lá de 1-0. Sim. Então, assim, tão absurdo quanto a queda foi o primeiro turno tão bom. Então, acho que o 23 foi um salto inesperado, porque o Botafogo acabou perdendo, mas não estava, entre aspas, previsto o Botafogo ter sido campeão em 23. Aí 24 foi outra parada. 24 foi outra questão. O cara falou, ó, dá. Então vamos. E vamos. E aí funcionou. Mas o objetivo do vídeo era isso, que o plano original lá dos irmãos Salles era fazer o Botafogo existir, continuar existindo. Que também era a SAF do Cruzeiro do Ronaldo. Muita gente diz que o Ronaldo foi a SAF do Ronaldo fracassou. Não. Porra, não mesmo. Não mesmo. A SAF do Ronaldo fez exatamente o que era para fazer, que queria fazer no Cruzeiro. Era evitar que o Cruzeiro caísse para a Série C. Chegou perto. O Cruzeiro correu o risco de cair para a Série C. Sim. E conseguir com que o Cruzeiro fizesse a passagem de um time que estava se habituando à Série B. O Cruzeiro ficou 3 anos na Série B. Né? Tudo bem, o Cruzeiro foi, é importante dizer, o Cruzeiro foi roubado, né? Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é o Ministério Público de Minas Gerais. Você não tem medo de ser processado? Não, pô. Porque eu estou dizendo que o Cruzeiro foi roubado, não vou ser processado. Porque isso está no inquérito, na investigação do Ministério Público de Minas Gerais. O Cruzeiro foi assaltado por quem estava lá. Então, assim, a SAF do Ronaldo cumpriu o que era para fazer. Pro salto seguinte, o Ronaldo entendeu que ele não tinha cacife para aquilo. Não sei se pelo fato de ele já querer ir para a CBF, então ele sabia que ia ter que vender, mas o passo seguinte foi para a mão do Pedrinho lá dos supermercados e tudo. E ele tá lá fazendo coisa dele num outro patamar de investimento. Mas o que era pro Ronaldo fazer, ele fez. E o plano original lá da SAF era isso. Era fazer o Botafogo continuar existindo. E aí o Textor entendeu esse movimento, entendeu que era possível e foi possível. Sim, não, sem dúvida. Mas esse ano o Botafogo fez com que o mundo todo conhecesse uma amizade tão legal entre vocês. Conhecesse, assim, aquela emoção dele chorando e você chorando junto. Cara, aquilo ali, meu irmão, aquilo ali tocou demais, foi maneiro, cara. né? Foi maneiro pra Então, caramba. eu sou um cara muito emotivo, né? Então eu choro de quase aqui já foi umas 3 vezes. Quase umas 3 vezes. Mas E ali, assim, o Jorge Diego é muito meu amigo, né? Frequenta a minha casa, eu frequento a casa dele, as famílias são amigas e tudo. E ali, assim, eu acompanhei, assim, o que foi ano passado pra ele, né? E pô, foi muito dolorido, o filho dele e tudo. Então, assim, aí o jogo do Palmeiras, né? O Botafogo 4-3, o Jorge Diego narra aquele jogo no YouTube da TNT Sport. E ele narra o gol do Palmeiras, assim, num nível absurdo, do jeito que ele é. O Jorge Diego é um fenômeno da narração. Um narrador, eu costumo dizer, ele é uma forma humana de uma narração, né? Quero ele aqui, eu quero convidar. Ele é uma forma humana de uma narração. Caraca, legal essa definição. Exatamente. E aí ele narra o gol do Palmeiras, o gol do 4-3, ele narra como se fosse o maior gol da história do mundo, inclusive é retuitado toda hora como por se ele fosse palmeirense. Exatamente. Então, assim, e aquilo foi muito... Então, quando eu vi lá, e aí eu falei assim, cara, não vou chorar, tudo. Aí eu saí da transmissão pra trocar de roupa, porque eu ia pro outro programa. Aí voltei lá. Então, tipo assim, eu fiquei muito feliz por ele, né? Porque eu imagino que eu vi ali, assim, e o torcedor do Botafogo é um torcedor daqueles vários de clubes que é muito maltratado, né? Tem alguns torcedores que são muito maltratados pelos seus clubes e estão lá sempre. Então, eu fiquei muito emocionado por ele ali, né? Achei até que muita gente ia dizer, porra, ele é flamenguista, tava chorando por causa do título do Botafogo, mas acho que quem é um pouquinho inteligente sabe que não era por causa do título do Botafogo, era por causa da emoção, da reação do Jorge Diego, que é um meu amigo, um irmão que eu tenho. Então, mas foi muito legal, assim, a maioria, um ou outro cara que criticou e tudo, teve um que falou, porra, ele chorando por causa de um título do Botafogo, não sei o quê, mas, enfim, se eu tiver que
Se eu tiver que me explicar pelas minhas emoções, fudeu, né? E aí cada é pra parar, um, né? então, pior Não, ainda. se eu tiver que explicar, eu me emociono sempre. Já chorei várias vezes no ar, choro toda hora fora do ar. Então, beleza, não tem isso. Mas foi muito legal, assim. Foi muito emocionante, cara. E eu não esperava que ele fosse destacar isso, né? Assim, e aí depois ele falou e tudo, e aí falou que, porra, um cara, um irmão, que aí ele falou que não teve irmão. Então, assim, foi uma coisa muito, muito legal, que aí piorou tudo, né? Porque senão eu provavelmente já teria parado de chorar. Aí foi, mas assim, a coisa são relações que você constrói na vida, né? Lógico. E que você vai mantendo, né? Porra, eu fiquei emocionado igual pelo meu pai, pelos meus irmãos que estavam lá, os dois. Agora, duvido que eles se emocionaram com o título do Flamengo. Mas isso é outra história. Isso é outra história. Isso daí, mas Isso é outra história. Isso daí é outra história. É. Tem outro link na descrição aqui, que é o curso do PT Jordan, nosso parceiro. Você conhece o PT, né? Conheço, claro. YouTube sem aparecer, para você que quer ganhar dinheiro com o YouTube. Para quem não conhece o PT, tem um curso, né? Quer dizer, tem um canal. No canal principal dele tem mais de 13 milhões de inscritos. Também é a mesma coisa, né? Você não vai ganhar dinheiro da noite pro dia, tem que ralar bastante. Mas aí nesse caso tem que trabalhar, tá, irmão? Então se prepara aí que não é essas coisinhas que brasileiro adora, que é atalho. Não tem atalho. Golcase, eles têm o cupom INSTAFLA, que dá um descontinho pra vocês, legal.